Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos para mais um devocional dessa nossa semana que estamos tratando acerca do tema paciente. E o subtema de hoje é como devemos agir com nossos irmãos. Relacionado à questão de paciência, de ser paciente, como nós devemos agir com nossos irmãos. Então a gente vou tentar falar acerca um pouquinho disso hoje. E eu achei até bastante interessante de que semana passada, que o nosso tema era fortalecendo e valorizando a comunhão, tinha ficado meu subtema quarta-feira passada era preciso suportar o meu irmão. E entre esses dois contextos, preciso suportar o meu irmão e como devemos agir com nossos irmãos, é muito parecido. Tem bastante coisa relacionada, porque os dois estão falando de comunhão, os dois estão falando do relacionamento de um irmão para com o outro. Então, eu gostaria de nós relembrarmos o que a gente falou semana passada. Vou até usar a mesma passagem, mas agora falando num contexto um pouquinho diferente, de como devemos agir com nossos irmãos. Contexto diferente que é muito parecido com o da semana passada. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 4. Lá diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então aqui Paulo, nesse momento na carta de Efésios, ele vai tratar acerca da unidade da fé, ou como está em negrito aqui na NVI, a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Ou seja, ele está falando ali da questão da igreja, da comunhão, do relacionamento entre os irmãos, do corpo e o cabeça, Deus, Cristo, né? E quando falamos de relacionamentos, a gente deve, como é a pergunta de hoje, né, saber como agir um para com o outro. E aqui nessa passagem de Efésios, Paulo nos deixa claramente como nós devemos agir um para com o outro, ali no âmbito da igreja, né? E é praticamente o que ele fala aqui vou ler o versículo 2 aqui. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, algo que a gente deve sempre procurar, já que a gente está falando de paciência essa semana, vamos focar bastante ali na parte do versículo que fala: sejam pacientes. Ou antes também ele fala, né, de ser humilde, dócil. Ou seja, tudo isso se resume também no que ele fala no final ali, suportando uns aos outros em amor. O amor que a gente deve praticar. Esse amor vai gerar essa paciência, ou essa paciência vai ser consequência do amor. Mas algo que nós podemos estar nos alertando, né, é que havia essa necessidade daquela época, tanto que Paulo escreveu essa carta deixando claro isto. E nós não podemos esquecer que existe também essa necessidade hoje em dia. A igreja é igual a desde aquela época até os dias de hoje. O que ela tem? Ela tem seres humanos ali. E esses seres humanos, se deixarmos a nossa naturalidade principalmente agir nesse âmbito, não vai dar certo. A gente vai ter que sempre buscar ver o que está na palavra, sempre buscar o lado espiritual, para não deixar a nossa carne agir naturalmente, porque a gente sabe que onde tem seres humanos reunidos, vai vai acontecer algum problema, vai ter alguma dificuldade, vai ter algo que vai ter que ser resolvido. E graças a Deus, relacionado à igreja, nós temos um manual que nos ajuda, que é a Bíblia, né? Tanto que nesse versículo nós podemos ver uma dessas ajudas, né? Que é a paciência, algo que vai nos ajudar a termos uma comunhão boa, um bom relacionamento e algo que a gente deve ter sempre em mente é que a gente deve agir com paciência
com os nossos irmãos. Então, quem tiver a refletir se nós estamos agindo da maneira certa para com o nosso irmão ou não. Então, foi esse devocional e até a próxima.